Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Todos nós já sentimos aquela sensação desagradável de queimação no estômago em algum momento da vida. Mas para cerca de 25 milhões de brasileiros, essa sensação é uma realidade constante e desconfortável, conhecida como refluxo gastroesofágico. Os dados são do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O que é refluxo gastroesofágico? Como a condição é diagnosticada e o que pode ser feito para prevenir esse problema? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com Flávio Kawamoto, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha também nesse episódio é Caterina Schutte, repórter do Jornal da Record. Caterina, esse distúrbio gástrico é o mais comum na população? Seja bem-vinda. Oi, Fara. Olá, doutor Flávio. Exatamente, Fara. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição comum que acomete entre 12% e 15% dos brasileiros. Ela provoca aí sintomas desagradáveis e, se não tratada, pode sim levar a complicações mais graves de saúde. Doutor Flávio, como que o refluxo gastroesofágico afeta o nosso corpo? O refluxo ele pode afetar em diversas maneiras, né? Como ele é um conteúdo gástrico voltando para o esôfago, onde ele não deveria estar normalmente, porque o esôfago, teoricamente, ele deveria ser uma via de mão única, né? A comida deveria chegar da boca e descer para o estômago e não voltar, né? Ele está retornando, ele volta com aí um conteúdo mais ácido, e esse conteúdo ácido ele vai machucar o esôfago. Então, todos os problemas decorrentes desse refluxo, dessa volta do conteúdo mais ácido para o esôfago, vão causar diversos problemas e diversos sintomas, né? Isso pode ser desde problemas psicológicos, né, afetando aí qualidade de vida, até mesmo aí sensações, sintomas de queimação, dor. Doutor Flávio, quais são as principais causas do refluxo e que alteração no organismo favorece esse refluxo gastroesofágico? Existem vários fatores, né, que podem ocasionar o refluxo, né? Então, a gente pode aí listar aí alterações anatômicas, né, que seria aí o que é mais comum, a gente observa aí na população, que é a chamada hérnia do hiato, né, a hérnia de hiato, que é nada mais é que uma fragilidade do hiato esofágico, né, a passagem onde se dá a passagem do esôfago, da cavidade torácica para a cavidade abdominal. Aquela região do hiato, ele tem uma fraqueza, uma fragilidade, onde o esôfago, o estômago acaba subindo para a cavidade torácica, onde ele não deveria estar, ele deveria estar na cavidade abdominal. Uma outra condição seria aí a musculatura, né? A gente tem a musculatura do esôfago, na porção final a gente chama de esfíncter esofágico inferior. Quando essa musculatura é frágil, ela pode propiciar aí, realmente aí o refluxo, porque aí o esôfago ele não fica fechado quando o estômago está cheio, né? Existem, claro, condições que podem propiciar, piorar o refluxo, por exemplo, ganho de peso mais rápido, né? Como se fosse, muita gente vê aí refluxo piorar, as mulheres principalmente aí quando tem aí uma gestação, então o abdômen aí no terceiro trimestre começa a crescer bastante, então passa a ter mais sintomas de refluxo, ou a pessoa ganha muito peso, né? Tem aí uma dieta errada, começa a ganhar peso, pode piorar o refluxo. Outras condições podem ser mais relacionadas à alimentação. Doutor Flávio, acordar à noite com a sensação horrível de queimação pode ser sintoma da doença do refluxo. Algumas pessoas comparam até essa sensação, quando está sentindo refluxo, como um afogamento. Quais sinais que indicam a enfermidade? Quais sinais que podem indicar que a pessoa pode estar com refluxo? O sintoma mais típico do refluxo é a regurgitação. E é aquele retorno, quando você tem um retorno de um conteúdo que você comeu involuntariamente, como se fosse um soluço, né? E aí volta um conteúdo mais ácido até a boca, podendo ser até na garganta. Muitas vezes a pessoa sente esse retorno, mas não é com um esforço de vômito, né? É uma coisa involuntária, como se fosse um reflexo. E outro sintoma muito relacionado ao refluxo é a pirose, que é a queimação aqui no peito,
na região do externo, né, desse osso do peito, na região do torácica, ela sente uma queimação, muitos associado à alimentação, né? Então, um pouquinho depois da alimentação, começa a sentir essa queimação atrás do peito. Essa questão de acordar à noite, por quê? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de hábito de se alimentar no período noturno, né? Tomar uma água, comer alguma coisinha e se deitar. Quando você está na posição horizontal, queira ou não, pela questão da posição, você pode acontecer do conteúdo do estômago ele voltar para o esôfago, né? E dependendo realmente da quantidade que retornar, você pode aí acontecer de ter sensação de afogamento, porque é uma sensação de proteção, né? Que você tem aí quando algum alimento chega na via aérea, você tem aquele acordar, aquele despertar para realmente uma proteção contra a aspiração para a via pulmonar. Doutor, segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, mais da metade dos brasileiros sofrem com refluxo semanalmente. Existe algum grupo onde o problema é maior? A idade tem alguma relação? Existem pessoas que estão mais predispostas, né, a ter problemas de refluxo. Normalmente, aí, quanto maior a idade, pode piorar o quadro do refluxo. É mais difícil ver pessoas jovens com quadro crônico. Pessoas mais idosas têm mais quadro crônico de refluxo. Pode estar associado a outras doenças, né? A gente tem aí um bom exemplo de pessoas que têm mais refluxo, pessoas que têm aí doenças reumatológicas que podem ter acometimento do esôfago, né? Então, essas pessoas podem aí ter o refluxo que a gente fala refluxo crônico, né? Que você precisa medicar para controlar esse refluxo. Às vezes você precisa aí até de um tratamento cirúrgico para controlar melhor o refluxo. E doutor, dentre os principais fatores de risco está a obesidade, e a grande maioria dos pacientes se beneficiam quando emagrecem. Qual que é a relação? Por que os episódios diminuem? Exatamente, a obesidade é um fator de risco importante para o refluxo, justamente porque tem a questão da gordura visceral da região abdominal, né? Então você tem aí na região abdominal aumento da gordura, obviamente que aí vai acontecer o quê? Aquela gordura vai ocupar espaço dentro da cavidade abdominal. Então, parte daquele espaço que poderia aí ser ocupada pela refeição, quando você vai faz um almoço, uma janta, come um pouquinho mais, quando você tem aí o excesso de peso, aquilo lá vai competir com o conteúdo gástrico. E aquilo lá vai, queira ou não, vai comprimir mais o estômago. E isso vai poder aí propiciar realmente aí dar um risco maior de ocorrer mais refluxo do que normalmente. E obviamente assim, quando a gente perde peso, emagrece, diminui aquela gordura abdominal, diminui a gordura que está ali no fígado. Agora, muitos pais ficam assustados quando acreditam que o filho está com refluxo. Doutor Flávio, a condição em crianças pequenas é mais comum do que se imagina? O refluxo em crianças, né, é uma situação aí que acontece por alguns motivos, né? Um dos principais motivos aí é a maturidade do sistema digestivo, né? Muitas crianças ainda não têm essa certa maturidade, né? Aí acontece esse tipo de situação realmente por uma questão aí do esôfago ainda não ter aquele fator protetor, a musculatura proteger do refluxo, né? Então, muitas crianças têm esse problema aí pela questão do músculo ser mais frágil, né? E realmente, muitas vezes, você pode até optar por tratamentos alimentares que vai ajudar aí, principalmente decorrente do leite. Você pode aí, com algumas mudanças na alimentação, ajudar com que aquilo vá, né, melhorar e obviamente que você consiga aí controlar melhor o refluxo, não só com o controle de medicação, né? A medicação ajuda a controlar um pouquinho, mas aí a questão alimentar também vai influenciar. E doutor, como saber se realmente eu tenho refluxo? Quais são os métodos mais utilizados para diagnosticar a doença? Eu acredito que os sintomas são importantes, mas para descobrir se alguém realmente sofre, é necessário uma investigação mais aprofundada?
a história clínica, os sintomas referidos, tudo isso é muito importante, né? Então, a pirose, a regurgitação como sintomas principais, né? Outros sintomas associados, tosse, pigarro, aí sensação de, muitas pessoas falam, né? Uma sensação de bola na garganta que sobe e desce, é muito comum. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de exames diagnósticos, né? O principal exame diagnóstico que a gente tem é a endoscopia. E na endoscopia a gente busca o quê? A gente busca alteração de esofagite. Então a esofagite vai ser aí o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Em alguns casos, a gente tem aí quadros mais difíceis de diagnosticar. Aí nesses quadros que a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente pode lançar de exames que são um pouquinho mais complicados de serem feitos, né? Porque eles são um pouquinho chatinhos, que é a pH-metria. A pH-metria, ela é feita com um catéter que é introduzido pela via nasal. Ele vai até o estômago e ele vai medir o pH desde o estômago até o esôfago, nas diversas posições do esôfago. E aí você vai conseguir determinar se você teve aí durante o dia, que aí justamente o paciente vai com um aparelhinho que vai medir o pH, e aí o paciente vai para casa, fica 24 horas e vai medir o pH durante o dia. Vai dormir, vai comer, vai tomar banho. Se sentir refluxo, vai anotar o horário. Por quê? Aí o aparelho ele vai medir o pH durante esse período e vai determinar aí em que períodos houve aí a subida de ácido, redução do pH nas diversas posições do esôfago, né? Então ele pode ter um refluxo ácido e referir, eu tive uma regurgitação, foi 23 horas. Aumenta aí a escala de diagnóstico de refluxo. E depois de tudo isso, é analisado através de um score, né? Na qual você tem aí uma pontuação que você tem aí o diagnóstico de um refluxo. Esse é o melhor diagnóstico de refluxo. Agora, doutor Flávio, depois de confirmado o diagnóstico, existem diferentes opções de tratamento para o paciente, né? Essa terapia pode ser clínica ou até mesmo cirúrgica? Como é que funciona no caso de cirurgia? Quando a gente tem um diagnóstico, né, e o paciente vai ser colocado num regime de tratamento, a gente sempre vai iniciar com aí uma abordagem clínica, né? Então a abordagem clínica vai funcionar em diversos aspectos. Primeiro, na parte comportamental. Então a gente vai aí agir de uma maneira aí de orientação nutricional, né? De como o paciente poderia aí evitar alguns alimentos que poderiam causar mais refluxos, hábitos de alimentação como uma refeição mais copiosa, mais que deixa o estômago mais cheio, né? Evitar esse tipo de alimentação. Alguns hábitos, por exemplo, comer e deitar, ou tomar alguma coisa e deitar logo em seguida, né? A gente tem algumas orientações também, que ao deitar poderia usar um travesseiro mais alto. Às vezes algumas pessoas que têm refluxo têm até aquele travesseiro anti-refluxo, né? E a perda de peso, os hábitos, tudo isso daí poderia ajudar na parte aí comportamental, de estilo de vida. Aí a gente entra na parte de tratamento medicamentoso, né? A gente tem algumas medicações que a gente utiliza para controlar o refluxo, né? Dentre eles aí tem a gente chama dos inibidores de bomba de prótons, que são aí os principais aí são o omeprazol, o pantoprazol, o rabeprazol. Tem uma série de medicações da mesma família, né? Essas medicações vão controlar a secreção ácida do estômago. Doutor, o tratamento do refluxo depende da gravidade do caso. Em algumas situações, mudanças ali nos hábitos comportamentais são suficientes para que esse paciente tenha uma melhora, né? Que mudanças seriam importantes ser feitas? Você comentou também da questão de alimentação. Temos alguns exemplos de quais alimentos seria importante evitar durante esse tratamento? Com certeza. A gente tem aí que mais da metade dos pacientes que têm algum episódio de refluxo e você coloque num tratamento clínico, eles vão melhorar. Tem alguns alimentos em especial, aí como classicamente a gente tem aí elegido a cafeína, uma classe alimentar aí que realmente promove mais refluxo, né?
O chocolate também, pela constituição química, ele causa mais refluxo, assim como aí a própria gordura. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo, Flávio Kawamoto. Muito obrigado, doutor Flávio. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Obrigado, Caterina. Muito obrigada, Fara. Obrigada também, doutor Flávio. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.